Oi, 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 vamos lá? Tá começando a ficar bacana. A gente já teve algumas aulas bem interessantes. Já falamos de linhas, já falamos de corpo, já falamos de biótipo. As coisas estão começando a crescer por aqui. E agora tá chegando a hora da gente falar de uma das coisas que a maior parte das pessoas é alucinada e que adora: cores. Só que essa aula de cores, ela vai ser a parte inicial, a gente vai falar da teoria. Então a gente tem que entender um pouquinhozinho de como é que a cor acontece, quais são as características da cor, e aos poucos esse conhecimento vai crescendo. A aula de cores é dividida em duas apresentações, são dois vídeos que vocês vão assistir. E tem muita coisa ainda pela frente. Então, fique atenta, fica ligada, presta atenção e vai anotando tudo sobre cor. A partir de agora eu tenho certeza que tu vai andar pela rua aí só enxergando cores em todo mundo, assim como eu vejo cores em você. Beijo grande, fica com Deus e segue assistindo a aula. Eu vejo cores em você. Vamos lá então. Cor. Cor é tudo. Porém, ela só existe porque existe uma coisa que vem antes dela: luz. Deus disse: haja luz e houve luz. E assim tudo foi criado, a partir da luz. A luz é extremamente importante para que a gente tenha a percepção da cor. Fecha os olhos. Não tem mais cor. Tem escuridão. Não tem como perceber a cor no escuro. Por isso, a luz é tão importante. Newton foi quem percebeu que, incidindo a luz branca, né, num prisma, ele poderia ver a luz se partindo. Ela se decompunha e vinha então um arco-íris e vinham as cores. Ou seja, ele entendeu que a cor branca era, na verdade, um somatório de todas as outras. Ela era uma composição de todas as outras. Tendo luz, temos cor. Quando nós tiramos a luz, fica a escuridão e as cores somem. Então, nós precisamos lembrar que para trabalhar com o cliente, para fazer a análise de um cliente, a gente vai precisar, em primeira mão, de luz. Se não estivermos com uma iluminação boa, a nossa análise de cores não vai funcionar. Como é que funciona a cor, então? Quais são os componentes? Do que uma cor é formada? A cor ela tem 4 componentes principais: a matiz, o valor, a intensidade e a temperatura. Alguns deles podem ser conhecidos de outra maneira. Por exemplo, a matiz ela é também a família da cor e ela é o pigmento em si. O valor ele vai mostrar o quão claro ou escuro uma cor é. Se ela é mais clara ou mais escura com relação à outra. A intensidade, o brilho ou saturação é o quão iluminada ou quão opaca essa cor vai ser, o contraste de opacidade versus brilho. A temperatura, que também é chamada de subtom, é se essa cor ela é mais quente ou fria. As cores primárias são aquelas cores que já habitam o universo desde sempre. Elas sozinhas vêm e criam outras na sequência. Então, nós temos o amarelo, o azul e o vermelho, que são as 3 cores primárias. Quando nós casamos o amarelo com o vermelho, nós vamos ter uma cor secundária, que é o laranja. Casando, então, o amarelo com o azul, nós vamos ter o verde, e o azul com o vermelho, nós teremos o roxo. Que são as cores secundárias, que quando são, então, misturadas entre si, vão gerar as terciárias. O círculo cromático é quando todas essas cores são colocadas lado a lado e ele mostra também as variáveis de intensidade, saturação, de valor, de temperatura e também de matiz. Todas as intensidades, todas as diferenças de características da cor estão presentes num ciclo cromático ou numa roda de cores, como nós desejarmos chamar. Valor e intensidade são 2 características muito importantes. O valor vai nos mostrar o claro e o escuro. Então, a gente tem aqui, do lado esquerdo, o mais escuro de todos
e o mais claro de todos, que é o branco. Então, numa escala de escuro para claro, nós vamos do preto passando pelo cinza chumbo, pelo cinza menos chumbo, pelo mais... e até que vai clareando até chegar ao branco, então vai saindo do valor mais escuro para o valor mais claro. E a intensidade, a gente tem como exemplo aqui o vermelho, que está o mais vermelho de tudo à sua direita, e depois ele vai tendo uma incidência de cinza, vai escurecendo, escurecendo, vai perdendo o brilho, vai ficando opaco, e vai ficando muito mais acinzentado do que necessariamente o vermelho. Nós temos na lateral direita uma escala que mostra a incidência de preto na cor, né? Se nós pegarmos o branco com 20% de preto, com 40%, 60% e vai subindo até que a cor vai ficando mais escura, né? Com uma intensidade mais forte no valor escuro. Nessa imagem, nós vemos o sistema de cores de Mansell. É como se nós pegássemos a cor e transformássemos ela numa célula. E a gente vai entender dentro dessa célula como é que a cor está sendo transformada. Nós temos aqui 3 características da cor, 3 componentes que vão aparecer aqui. Então, o primeiro que nós estamos vendo é a matiz, que vai mudar lateralmente. A gente passa do laranja para o salmão, para o rosa, depois na sequência tem lá o bordô, o vinho, o azul, o verde, vai fazendo toda a nossa roda de cores, lado a lado. O valor vai mudar de cima para baixo. Nós temos ali no centro o claro e o escuro. Então, bem em cima está mais claro e vai escurecendo a mesma cor, porém vai mudando o valor. E aí nós vamos mudar também a intensidade de dentro para fora. Lá dentro nós temos uma intensidade suave e para as pontas, né, para as bordas, a gente tem uma intensidade mais intensa, mais saturada dessa cor. Aqui a gente vai entender um pouquinho melhor com algumas cores, só para a gente visualizar. Então, nós temos lá embaixo uma mesma cor, que ela está com uma incidência grande de cinza, e a gente vai deixando a cor ficando mais saturada, conforme ela vai subindo, ela vai ficando com a cor mais verdadeira dela. Então, nós temos o vermelho, o amarelo, o verde, o azul e o roxo, que estão de baixo para cima, com pouca saturação, pouca intensidade, vai aumentando essa intensidade até que ela fique muito saturada. Nessa imagem, nós podemos ver a mesma cor, a mesma matiz, o mesmo pigmento, com valores diferentes, do mais claro para o médio e depois o profundo. Então, nós sabemos que estamos falando de amarelo, azul e vermelho, mas está variando o valor da cor. Aqui, então, a gente enxerga como é que funciona o sistema de cores, né? Nós temos do lado esquerdo as cores quentes, no centro o vermelho, na direita as cores frias. E aí lá embaixo nós temos cores equivalentes à pele, né? Como a pele sendo mais quente, mais fria para a direita ou um pouco mais intermediária no centro, onde ela tem uma incidência maior de vermelho. Vamos falar de contraste. Contraste é uma das maneiras mais fáceis de nós entendermos a diferença nas cores. Nós temos 3 tipos de contraste. E o contraste ele sempre vai variar com relação a qual o objeto que ele está sendo contrastado, qual a cor que ele está sendo contrastada. E no sentido de cor, a gente tem que lembrar que a mesma cor vai ter uma percepção diferente dependendo do tecido que a gente estiver usando, dependendo do papel que a gente está usando, dependendo da luz que a gente está usando para enxergar aquela mesma cor. Então, ele é sempre relativo. Só existe contraste quando há diferença. Semelhanças não têm contrastes. Então, o primeiro que nós vemos aqui é o baixo contraste. Baixo, pouco. Né? Tem pouca diferença de contraste de uma cor para outra. Estamos falando de rosa claro para o branco, de um vermelho salmão para um amarelo, de um azul acinzentado para um azul mais verdadeiro, mas ainda assim cores todas mais claras. No segundo nós temos um contraste médio e por último nós temos o alto contraste, que é a maior diferença entre as cores. Então, contraste é extremamente importante porque é uma das coisas mais
fáceis nós auxiliarmos um cliente a entender nele e na sua forma de vestir. Quais são os maiores contrastes, então? É sempre o que é o claro e o que é o escuro, o que é o opaco e o que é o brilhante, e as cores opostas na roda de cores. As cores que estão nos extremos são as que têm maior contraste, o que tem mais diferença. Se nós formos pensar em linhas, por exemplo, uma linha curva tem contraste com uma linha reta. E isso é o que acontece nas cores, é o quão diferente elas são uma da outra. Vamos trazer isso, então, para uma realidade de humanos, né? Na nossa percepção de clientes que vamos ter. Nós temos aqui à esquerda uma pessoa, uma mulher que tem cabelo claro, olhos claros e pele clara. Portanto, o nível de contraste dela é baixo e tem pouca diferença entre o valor das cores nela. A do meio, nós já temos um cabelo um pouco mais escuro, ele é médio para escuro, médio, vamos dizer, a pele clara e os olhos claros, ou seja, a gente já utilizou uma expressão que diz média e outra que diz claro, que deu uma diferença maior. Ela tem um contraste mediano, ela tem um contraste médio. E por último, a gente percebe uma pele bem clara, com os olhos claros e o cabelo bem escuro, com um alto contraste, uma grande diferença nas cores. E é isso que a gente vai entender no cliente num primeiro momento. Como é que acontece no cliente a diferença de cores naturais nele de cabelo, pele e olhos. Nós temos duas meninas aqui, uma loira e uma negra. Como é que é o contraste delas? Será que é semelhante? Sim. Por que é semelhante? Porque a primeira tem baixo contraste claro e a segunda tem baixo contraste escuro. A diferença é o valor, mas o contraste é o mesmo. Porque entre a cor natural, as cores naturais que acontecem em cada uma delas, a diferença é baixa, é pequena, é pouca diferença. Vamos ver então a intensidade. Nós temos duas loiras, duas de olhos claros, as duas de pele clara. Porém, observa como a intensidade das duas é diferente. A da esquerda, ela parece que está explodindo na imagem, de tão intensa que é a coloração dela. A da direita, ela é suave, ela chega a ser plácida na sua coloração. Então, elas têm uma intensidade diferente de cor. Aqui nós vemos várias mãos em termos de valor. Uma bem clara e nós vamos passando então para uma mais média até que nós chegamos numa escura. Isso é como a cor é transferida para o pigmento da pele e a gente vai ver a diferença de claro e escuro nas pessoas. Temperatura. A gente pode ver aqui que as duas têm temperaturas de pele diferente. Mas como é que a gente vai perceber isso de uma maneira mais clara? Observe agora. Imagina que nós vamos então escolher uma scarf para elas, uma echarpe para elas. Vejam o que acontece quando eu coloco na da esquerda uma cor quente e na direita uma cor fria. Elas ficaram estranhas, a gente está olhando e não tem harmonia. Tu olha para a imagem delas e o que percebe? Ou uma coisa ou outra, ou a gente olha para a cor ou a gente olha para elas. E não é isso que a gente deseja que seja algo completo, que a gente possa olhar e perceber a harmonia, que a gente perceba que tudo funciona junto, que está uma obra de arte completa, moldura e tela. Agora vamos fazer uma troca? Olha o que vai acontecer. Deu para perceber a diferença, né? Então, assim, com um teste bem simples, a gente percebe que a da esquerda, a do alto contraste, tem uma pele fria. E a da direita, uma pele quente. É importantíssimo lembrar aqui que
Porque a gente está fazendo uma análise com base no que a imagem está nos mostrando, essa fotografia, essa iluminação. Se elas estão maquiadas ou se a iluminação alterou, a gente não está considerando a realidade delas. Isso não é uma análise cromática desta cliente. A gente está estudando a incidência de cor e como que elas estão nesta imagem que nós temos aqui. Essas duas, observem a temperatura agora. Nós temos duas de baixo contraste, uma negra e uma clara. E olhem como elas vão ficar, então, com a cor quente e a cor fria. Mais uma vez, a gente percebe que tem dissonância, não funciona quando a gente coloca a cor de temperatura errada na pessoa. Fica separado, parece que a gente está olhando para duas coisas bem distintas. Se nós colocarmos a coloração certa, voilá! Quase que imediatamente o sorriso aparece mais, o olhar fica mais expressivo, tudo funciona melhor. A gente consegue de verdade perceber quem está ali, olhar nos olhos ou no sorriso da pessoa e não ficar se dividindo entre a cor que ela está vestindo e o rosto dela. Isso foi uma introdução à cor. Tem muita mais coisa pela frente. Presta bem atenção, que a próxima aula vai ser importante. Porém, fica aqui uma tarefa de casa para vocês. Eu vou deixar agora 3 clipes de imagem que eu gostaria que vocês escrevessem o que vocês percebem em termos de intensidade, valor, contraste, temperatura. Observem essas imagens e eu quero ver lá no grupo do Facebook as respostas, ok? Isso é tema de casa, tá valendo. 1, 2, 3 e... Observe, pode dar pausa no vídeo, vai lá no grupo do Facebook e fala sobre as 2 primeiras imagens. Eu sei que você já foi lá no grupo, já colocou as suas informações, então vamos para a próxima. Mesma coisa. Vamos analisar o valor, o contraste, a intensidade e a temperatura dessas duas. O segundo slide. E vamos lá para o grupo colocar o parecer e vamos começar essa conversa sobre as características da cor nas pessoas. E por fim, o último slide, mesma coisa. Pegando essas 2 pessoas e colocando lá no grupo do Facebook as informações que tu percebes com elas. Valor, contraste, intensidade e temperatura. Ok? Fica com Deus e a gente se vê daqui a pouquinho na nossa aula ao vivo. Beijo!